Então vamos dar sequência, vejam bem. Em todos os segmentos religiosos, há um objetivo único: chegar a Deus Pai Todo-Poderoso, ter a proteção de Deus, ter a proteção dos mentores de luz, ter uma assistência espiritual. Pois esse é o objetivo único de todos os segmentos, digamos assim, colocados por Deus Pai Todo-Poderoso na Terra. Mas é importante compreendermos o seguinte: nós trabalhamos, graças a Deus, nós trabalhamos dentro do nosso objetivo, que nós falamos para vocês, que é através do mediunismo cristão, que é trabalhar a nossa base individualizada, a nossa base que cada um tem, que é o magnetismo do nosso próprio corpo. Então, dentro dos conhecimentos espirituais que as pessoas desenvolvem em cada caminho, cada um pratica do jeito que pode. Cada um busca estar com Deus do jeito que pode. Uns através de orações, através de súplica, através de penitência, através de rituais. Todo mundo, em todos os cantos, deseja estar com Deus e busca suas formas de assim fazer. Nós temos sim uma forma técnica de fazer. A nossa forma técnica, aquela ensinada diretamente pela espiritualidade maior, onde nós trabalhamos a base do nosso corpo. Todo espírito, tem todo espírito encarnado tem o seu corpo físico como a sua base magnética para estar na Terra. Esse magnetismo é que mantém seu corpo vivo. Sem esse magnetismo, a gente cai e nós não vamos ter vida. Então esse mesmo magnetismo que nos dá a vida terrena, nos permite ativá-lo no positivismo e ter maior conexão com a espiritualidade de luz, ter maior conexão com os mentores de luz. Porque vejam bem, você fechar os olhos, fechar a mente e ficar soltando palavras no ar, soltando súplicas no ar, é um gesto sim de humildade, mas é uma distância muito grande entre você fechado aqui e o plano de luz. Enquanto que se você está diretamente conectado com os canais que você tem em seu corpo, com o plano de luz, você chega mais rápido. É isso que nós queremos que as pessoas compreendam em todas as partes. Não há necessidade de se fechar a mente, fecharem sua base magnética e ficar suplicando, porque você atira sem direção. Estou atirando súplica para cima, onde ela pegar, eu espero que eu seja atendido. Não é essa a forma correta, porque você vai atirar súplica, mas você precisa receber o retorno da sua súplica, do seu pedido, que é uma intuição, que é uma luz, só que você não permite, porque você está fechado. Você fechou em seu campo magnético, você fechou em sua mente. Então vamos pensar o seguinte: vou trabalhar dentro da ciência espiritual. Deus Pai Todo-Poderoso abriu seus campos de luz sobre todos nós na Terra e chama seus filhos para que seus filhos possam assim chegar. Eu, como filho de Deus, quero chegar a esse campo de luz. O que eu vou fazer? Eu vou usar meus canais, que todo ser humano tem. Vou usar o meu magnetismo do corpo, que todo ser humano tem. E vou, através desse canal de magnetismo, esse canal de fluidificação, chegar a esse ponto. E é isso que vocês vão aprender dentro do desenvolvimento da mediunidade. É isso que vocês vão aprender dentro das aulas que vamos ensinar para vocês. E vocês vão perceber o seguinte, que nunca se encerra um desenvolvimento. Eu tenho 21 anos, nós iniciamos em 95, vai completar 21 anos o templo. Tem 21 anos ou um pouco mais que eu estou no desenvolvimento da mediunidade. Ela não se encerra. O processo de evolução não acaba para espírito nenhum. O processo de melhoramento da sua conexão espiritual nunca se encerra. Ele sempre vai estar em processo de aperfeiçoamento. E é isso que nós temos que perceber e permitir que isso aconteça para nós. Mas vamos voltar a uma parte básica, que é importante vocês compreenderem. O que é espírito encarnado? Eu sou espírito? Sim, todos nós somos espíritos. Só que o nosso espírito tem um corpo físico. Quando o corpo físico morre, o nosso espírito fica desencarnado, ele vai para o mundo dos espíritos. Onde é o mundo dos espíritos? É do lado. O mundo dos espíritos é ao nosso lado. E existe o mundo dos espíritos com vibração de luz e o mundo dos espíritos com vibração inferior. Todos ao nosso lado. Então você conecta no seu mentor de luz que está aqui ao seu lado, porém, na condição vibratória elevada da luz,
ou se permite ser atacado mentalmente, contaminado por espíritos trevosos que também estão próximo de nós. Então o mundo espiritual só muda de faixa vibratória. Só muda, por exemplo, nós não enxergamos os espíritos por quê? Porque a nossa condição vibratória só nos permite ver o que é do mundo físico, né? O que é do mundo espiritual, nossa condição dos olhos, dos ouvidos, não estão condicionados a ver. É igual um canal de televisão. Você sintonizou na Globo. Então por que você não está vendo a Bandeirantes? Porque você não sintonizou na Bandeirantes. Então cada um tem uma faixa. E nós somos sintonizados, né, somente no que é do mundo físico. Aí você pergunta, né, mas para onde vão os espíritos quando eles morrem? Vejam bem, o mundo dos espíritos é assim, dividido em várias etapas. Etapas que vão melhorando à medida que o espírito vai evoluindo. Então essa evolução você tem que trabalhar enquanto está na Terra. Porque se você não trabalhar essa evolução na Terra, você vai desencarnar e seu espírito vai para onde a multidão maior está indo, que é o mundo do sofrimento. Onde é esse mundo do sofrimento? É na própria Terra, só que numa condição vibratória mais pesada, mais densa, onde o espírito sente dor. Para vocês compreenderem a dor do espírito, veja bem, a energia positiva ela gira no sentido horário, a negativa no sentido anti-horário. O seu corpo está com a energia positiva girando no sentido anti-horário. A sua composição molecular está no sentido, no sentido horário, né? Aí você cai em um mundo onde a energia gira ao contrário. Todo o seu corpo sofre aquele choque, aquela pressão. Então eles sentem dores no corpo todo. A energia do mundo inferior tortura o espírito que é de luz, que é do bem. Então nós não podemos ser, digamos assim, vítimas de nós mesmos, de desencarnarmos e cair na mão desses espíritos, porque o sofrimento é muito grande. Aí você fala, mas essa coisa de espírito, né? Isso é coisa que eu resolvo depois. Veja bem, nós temos dentro do nosso corpo, você vai analisar, o nosso ser espiritual e o nosso ser biológico. A nossa parte biológica, que é o osso, a carne, o sangue, ela não pensa, ela não tem raciocínio não. Né, Sérgio, você está fazendo medicina, você sabe, você vai ver o osso pensar? O osso não pensa, carne não pensa, sangue não pensa. Eles sentem os estímulos registrados na composição espiritual, na parte espiritual. É assim. Então, por exemplo, você dá um beliscão, eu senti dor. Mas por que você sentiu dor? Porque a compressão da sua carne emitiu estímulos para a parte espiritual, que respondeu, né, com o constrangimento que ele sentiu, que é a dor. Então é assim que funciona. Então quando o corpo morre, ele não sente nada. Por quê? Porque ele não tem sentimento, ele não tem pensamento, ele não tem nada, é aquela matéria que está ali dentro do caixão para ser enterrado, né? Assim colocando. Então o ser inteligente, que é o nosso espírito, é que carrega a memória, a inteligência, os sentimentos, está no corpo espiritual. Então o corpo físico é devolvido para a natureza terrena e o corpo espiritual vai então para o mundo dos espíritos, com todos os seus sentimentos, com todas as suas lembranças, como se você estivesse vivo. E chegando lá, imediatamente você vai perceber que você vê as pessoas que você estava vendo e essas pessoas não te cumprimentam, não te enxergam. Já aconteceu de muitos casos aqui, a gente encontrar pessoas, né, espíritos de pessoas amigas, e perguntar, o que está acontecendo comigo? Eu chego na minha casa, o povo não olha para mim, não me escuta, faz de conta que não está me vendo. Eu vou na rua, as pessoas não me encontram, o que está acontecendo comigo? Meu amigo, é o seguinte, você desencarnou, você não tem mais o corpo físico, seu corpo físico morreu. E as pessoas só enxergam quem tem corpo físico. A gente não enxerga quem não tem corpo físico. E você não tem corpo físico, você tem corpo espiritual. E nós somos condicionados a enxergar somente quem tem corpo físico. Então, por isso que você não é visto. Agora eu estou conversando com você porque você está incorporado, está conectado a um médium de incorporação e eu consigo falar com você. Você está falando comigo através dele. Mas eu não consigo te ver e não consigo te ouvir fora do médium de incorporação. É assim. Aí nós temos, através do canal do médium, a gente conseguiu essa comunicação, a gente consegue essa comunicação. Então, explicando para ele, assim, agora, aí o que você vai fazer agora? Você vai primeiro procurar ter paz, os mentores que estão aqui vão levar você para uma cidade espiritual, uma casa transitória, que são cidades espirituais, são colônias espirituais, e lá você vai se adaptar a uma nova vida.
lá tem escolas, lá tem muitas pessoas conhecidas, lá você vai fazer mais amigos e você vai começar uma nova vida, porque a vida terrena para você acabou. A vida terrena é para quem tem corpo. Você não tem mais corpo, então você é do mundo dos espíritos, então você vai viver lá em cima, vai conviver com as pessoas lá, que estão lá. Então, é assim que funciona. Agora, e se a pessoa não se preparou durante a vida, ela se contaminou com o negativo, ou ela deixou ser contaminada pelo negativo? Ela vai desencarnar e os espíritos do negativo vai puxar ela para as camadas de baixo. E aí é difícil o mentor de luz tirar esse espírito, tirar essa pessoa que caiu lá na camada de baixo, porque ela se prende, os espíritos prendem ela ali naquela vibração negativa, e aí começa a dor. É onde Jesus fala no Evangelho: há prantos e ranger de dentes, porque a dor, só de estar lá sente dor, porque a pressão energética, a pressão mental que cai sobre o espírito que cai nas trevas é muito grande. Então é lugar de terror, de gritos, de ranger de dentes, de choros, como Jesus fala no Evangelho. Então o que eu falo para vocês é a realidade. É assim que funciona. Funcionou para os que já desencarnaram, funcionaram para os nossos avós, aqueles que já partiram, funciona para os outros que já partiram recentemente, vai funcionar para nós, vai funcionar para todo mundo. Porque é assim que é o universo, é assim que é o mundo espiritual, é assim que é o mundo físico que nós estamos. Então é importante, primeiramente, a gente compreender esse processo. Vejam bem, então o espírito desencarnado, ele vai para uma direção. Qual direção que ele vai ser levado? Aquela que ele construiu enquanto estava vivo. Aí é importante, a gente tem que ter compromisso com nós mesmos, compromisso com a espiritualidade maior. Você tem que vir sim, conversar com os mentores, você tem que vir receber energia positiva. A energia positiva vai entrar em seu corpo e vai queimar o miasma negativo que o nosso corpo espiritual carrega. Vai entrar no nosso corpo e vai ativar para a gente sentir mais paz interior. E nós vamos viver dentro dessa vibração positiva até desencarnar, para quando desencarnar, a gente ir para um mundo de energia positiva. Então nós temos que nos proteger contra a energia negativa. Nós temos que nos proteger contra as dimensões inferiores. E você se protege se preparando ao longo da vida. Porque uma contaminação, uma nódea trevosa é difícil de tirar do corpo. Gasta tempo para se tirar do corpo, então não se pode deixar para depois. Bom, vamos pensar o seguinte também. As pessoas desencarnam e estão do outro lado sem saber para onde vão, o que fazer. Porque muitos são socorridos pelos mentores e levados para as cidades espirituais. Mas grande parte não tem o merecimento de ser socorrido. Ele é materialista, a mente dele está voltada somente para as coisas da terra. O mentor não consegue levar ele para uma casa transitória, porque a mente dele está aqui, ó. Ele não consegue esquecer a terra, ele não consegue esquecer as coisas que ele achava que ele tinha que fazer. Ele não consegue esquecer os compromissos que ele achava que ele tinha que viver na terra. Então, dessa forma, o que ocorre? A mente dele fica aqui, o mentor não consegue levar ele para um lugar melhor. Aí ele fica vagando. E quando fica vagando, os espíritos das trevas atacam esses espíritos, prendem, torturam, é um sofrimento muito grande. Aí pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí entra a sua bondade, a sua caridade, a sua importância para essas pessoas. Porque você tem uma base magnética que é seu corpo, é sua mediunidade. E você, ao trabalhar ali, os mentores usam a sua base magnética. Vocês já passaram no atendimento, vocês viram, tem hora que o médium fecha a mão, né? Quando fecha a mão assim, é porque está recebendo um espírito inferior que estava te acompanhando em algum lugar. Esse espírito inferior vai te acompanhando, até consegue entrar na sua mente, consegue pegar sua energia, consegue atrapalhar a sua vida, atrasar seus negócios. Porque o mundo inferior, ele se alimenta de sofrimento. Ele precisa fazer você sofrer, precisa fazer você ficar angustiado, porque é dessa energia que eles se alimentam. Então, a sua dor, o seu desespero, a sua angústia, a sua preocupação é satisfação para eles. Então, esses espíritos estão te acompanhando, vibrando em sua mente de alguma forma. O que os mentores fazem? Vai buscar esses espíritos, vai ser incorporado, vai ser doutrinado e vai ser socorrido. Tem outros trabalhos que nós fazemos. Vamos buscar esses espíritos, vamos curar eles, desimpregnar eles, dar a eles uma orientação e levar eles para um lugar melhor. Aí você pergunta, bom, o problema deles, eles desencarnaram, eles estão lá, eles caíram lá, problema deles. Não, gente, é amigos nossos, é ser humano, é gente que precisa de caridade. É você chegar no hospital e ver aquelas pessoas na maca lá e falar que não tem nada a ver com isso. Porque assim como aquelas pessoas que estão na maca dos hospitais lá, nós podemos também cair lá.
Então esses espíritos que estão sofrendo do outro lado, tem sentimento, tem dor, tem saudade, tem tudo, e só precisa da nossa bondade, da nossa caridade para eles saírem de lá. E essa caridade é muito simples, é só vir para os trabalhos, é só participar das ativações magnéticas dos trabalhos mediúnicos para ajudá-los. É muito simples. E esse trabalho nos eleva vibratoriamente, esse trabalho nos fortalece espiritualmente, nos ajuda muito. E ao mesmo tempo que nos ajudamos muito, nós estamos ajudando essas outras pessoas a se salvarem da sua dor, do seu sofrimento, do seu aprisionamento mental. Então é importante esse trabalho. É assim que você aproxima de Deus. Porque, vejam bem, como falou no Evangelho, vocês escutaram, né? A parábola dos talentos. Nós temos esse talento, todo ser humano tem esse talento. E você vai guardar o seu talento, que é sua base magnética, você vai trancar ele dentro de você, não vai evoluir, não vai deixar o outro se libertar. Porque o outro, para se libertar da camada vibratória que ele está, do plano espiritual negativo que ele está, ele precisa de você. Você se tranca, ele não se liberta. E você também não evolui. Depois você vai chegar para Deus, eu não fiz maldade com ninguém não. Fez sim, você fez muita maldade. Tinha multidão de gente ali sofrendo, você tinha o magnetismo, você tinha a base, tinha o conhecimento e se negou a salvá-los. Como que você não fez maldade? Você foi omisso. A omissão é uma maldade. Você foi omisso diante da dor daqueles que estavam desesperados. Então eu falo para vocês o seguinte, trabalhar com a mediunidade é trabalhar para o seu progresso espiritual e para a cura dos outros. É muito simples. E o mais importante, né, eu estou falando para vocês, nós trabalhamos dentro da ciência espiritual. Eu estou falando para vocês conhecimentos básicos. Depois há conhecimentos técnicos que vão prosseguindo, até numa escala mais avançada, né? Que à medida que vocês vão participando dos trabalhos, vão participando das aulas, né, das consagrações, vocês vão conhecendo mais. Mas o mais importante é vocês darem esse ponto de partida. Eu preciso evoluir, eu preciso compreender, eu preciso saber em que mundo eu estou, eu preciso saber o que acontece com as pessoas quando desencarnam. Aí vocês perguntam, mas como é que esse processo de reencarnação, por que eu estou aqui, por que eu nasci nessa cidade? Né? Por que Deus deixou tanta gente lá sofrendo, passando fome, outros aleijados, outros cegos? Né? Eu preciso compreender, pois eu te digo, é o fator kármico. O que é karma? Nosso espírito teve várias vidas, vários corpos, podemos assim também colocar, que chamamos vidas passadas. Nosso espírito já teve, lá digamos, há 2000 anos encarnados, há 100 anos encarnados, teve em vários tempos encarnados. Naquele tempo, o nosso espírito tinha outro corpo. Lá ele passou pelo processo, desencarnou, foi para o plano espiritual e a espiritualidade deu ele uma reencarnação, quer dizer, ele foi nascer novamente em outro corpo. Então o espírito desce para nascer em outro corpo. Aí os mentores passam esse espírito pelo processo de sono cultural, onde é apagado da memória dele todas as lembranças das vidas passadas, as lembranças que ele tinha anteriormente. E ele é introduzido em um feto, né? Aí você pergunta, mas o feto tem 15 centímetros e o espírito tem 2 metros. Mas o espírito é de matéria espiritual, matéria etérica, e o feto é de matéria biológica. Então são composições moleculares totalmente diferentes. Então o espírito ele é encolhido e colocado ali, recomeçando uma nova vida. Ali ele ganha uma nova personalidade, você tem uma nova personalidade. Se você ganhar uma encarnação nova, você vai ter outra personalidade. Então o espírito é o mesmo. A natureza do espírito é a mesma, sempre foi o mesmo. Nós tivemos 20, 30 reencarnações, sempre o mesmo espírito com a mesma natureza em evolução. Porém, as personalidades são diferentes, porque cada encarnação é uma personalidade. Então, vejam bem. Vamos chegar aos isso. Então, cada encarnação é uma personalidade que você vive. E nessas personalidades, dentro da cultura dos mundos que vocês tiveram, que nós vivemos naquela época, nós contraímos inimigos, nós contraímos situações que causaram dor, nós provocamos dores nas pessoas, nós provocamos dúvidas, nós provocamos ressentimentos. Isso aí forma o que nós chamamos o nosso peso kármico, porque aquelas pessoas que sofreram o nosso constrangimento, foram vítimas das nossas atitudes em vidas passadas, elas desencarnaram com aquela mágoa, aquele ressentimento da nossa personalidade daquela época. Então o espírito daquela época ele vibra, está lá na camada inferior sofrendo com ódio daquele coronel daquela época. Só que aquele coronel daquela época hoje é o seu espírito. Então aquela vibração mental chega no seu
espírito hoje. Aí você pergunta, por que as coisas para mim não dão certo? Eu vou fazer alguma coisa, vai para dar certo e acaba. Eu começo a juntar um dinheirinho para comprar uma coisinha para mim, aparece uma conta e carrega meu dinheiro. Aí você não sabe o que está acontecendo comigo, né? Aí você vai ver, são as vibrações mentais daqueles que são suas vítimas, que vibram contra você e eles não deixam você cair em sua realização, sempre provocando em você situações dolorosas, porque eles estão com ódio de você, né? Ou então, não é propriamente ódio, é ressentimento. O espírito está lá, ele tem uma mágoa de você, porque, nossa, eu estava lá naquela vida passada, era companheiro dele, ele me abandonou e tal, ele está lá com aquela mágoa, aquele ressentimento, a vibração daquele ressentimento cai sobre o seu espírito hoje, porque essas vibrações, elas estão no ar e são direcionadas a cada um de nós. Aí você vê que isso aí é o seu karma. Mas como é que eu vou libertar esses espíritos? Trabalhando mediunicamente, porque o espírito, ele está vibrando em você. Quando você está trabalhando e ativa seu magnetismo, esse espírito é puxado pelo seu magnetismo e os mentores o pegam. Ele vai ser curado, vai ser doutrinado e vai embora, e você vai aliviando assim as suas vítimas. E se você alivia as suas vítimas, você alivia o peso mental negativo que cai sobre o seu espírito. Aí a sua trajetória se torna mais leve, automaticamente. A sua caminhada vai se tornando leve, porque você vai aliviando esse peso com o seu trabalho, né? Com a sua caridade, com a sua dedicação. Então, ao prestar serviços à espiritualidade maior, resgatando os que precisam, você está prestando um serviço a você mesmo, né? Porque você está se libertando. Você está prestando um serviço àqueles que precisam do seu magnetismo para sair da plataforma inferior e seguir para os planos de luz. Então, é assim que funciona o mundo que nós estamos. E quando você desencarnar, você vai ver que é desse jeito mesmo. E que isso que eu estou falando acontece com todos os espíritos. São 21 anos conversando com o espírito, quase todos os dias. Conversei com vários tipos de espíritos, né? Nós temos trabalhos, era 5 dias na semana. 5 dias na semana conversando com espíritos durante longo tempo. Durante 21 anos. Conheço histórias de espíritos dos mais diversos casos, para que vocês possam ter ideia. Então falo com vocês, se preocupem, porque é muito fácil cair. A escada, ela é mais difícil subir, né? Porque exige da gente certas coisas, existe humildade. A gente faz de humilde, esforça para ter humildade, mas a gente não consegue libertar totalmente e ser humilde. Você não consegue ter compromisso completo com a espiritualidade. Eu quero estar com a espiritualidade na hora da sua necessidade, mas na hora que a necessidade sua se satisfaz, a espiritualidade perde importância para você. E aí, você não consegue manter uma linha de compromisso. Então essa linha de compromisso é importante para você próprio, para o seu espírito, né? Nós temos que ter compromisso com nós mesmos, nós temos que ter compromisso com Deus, nós temos que ter compromisso com a base cristã que está na Terra, né? Nós temos um compromisso moral, porque aqueles que compreendem, que têm conhecimento, têm que orientar os que têm menos conhecimento. Aqueles que têm condições, têm que ajudar aqueles que não têm condição. Aqueles que estão em pé, têm que ajudar aqueles que são caídos. E aqueles que caíram, tombaram lá nessa caminhada, os espíritos sofredores, que são irmãos nossos, precisam de uma ajuda nossa. Aí você lembra de alguém seu, um parente seu que está do outro lado, gente, será como ele está? Nossa, ele está caído ali numa situação, preso ali na ilusão mental, morrendo de dor. Eu posso tirar ele. Com um simples trabalho aqui dentro do templo, eu tiro ele da dor. Então, em menos de 1 minuto, você não pode viver sem causa, né? Nós defendemos uma causa assim, a causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é resgatar as pessoas que sofrem e evoluir os espíritos, né? Vocês também têm que ter uma causa. E se vocês estão aqui, porque vocês também estão nessa mesma causa, resgatar, curar, libertar e evoluir. É assim que nós vamos, né, caminhar para Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que não tem causa, para ele qualquer coisa serve. Ele só faz aquilo que é do interesse dele até o momento que ele precisa. No momento que ele se sente satisfeito, ele abandona o que seria a sua causa. Então, vejam bem, quem tem uma causa tem um ideal. Nós não podemos viver sem ideal, nós não podemos viver sem causa. E nós temos uma causa para defender, que é trazer a luz para todos, é trazer a paz para todos, é curar as pessoas, é passar pela terra e chegar nos planos espirituais, como o Mestre Assis é o São Francisco de Assis, ele fala para a gente, trabalhem incessantemente para quando você chegar no plano espiritual,
depois do seu desencarne, você ter orgulho da sua reencarnação. Olhar para trás e falar, eu estou orgulhoso, eu passei por uma reencarnação vitoriosa, eu ajudei, eu socorri, eu curei. Aí vocês vão ver como é simples e grandioso. E vocês vão lembrar desses momentos. E digo para vocês ainda, fechando essa parte, o espírito que é socorrido não esquece. Falo para vocês porque eu escuto isso sempre. Aqueles que são socorridos não esquecem do amigo que os socorreu. Então, vocês vão estar fazendo amigos nos planos espirituais. E aquele que vai estar lá vai encontrar com você um dia, vai falar, ô Bruna, ô Edivar, obrigado. Eu e meu povo, meus companheiros, estávamos presos, morrendo de dor. E aí, com trabalhos seus ali, com humildade de vocês, nós fomos curados. Você não sabia quem você está ajudando e quantos você está ajudando. Mas eu digo, são muitos. E aí você vai ver o tanto de amigo que você tem do outro lado. Bom, graças a Deus, assim então dou por encerrada essa parte de hoje, que vocês possam ter compreendido e que sejam úteis o que foi falado. Graças a Deus.